Oi, gente. Nossa conversa é sobre indústria sustentável. Nesse bate-papo está conosco Fábio Barbosa, CEO da Natura. O Show Business começa agora. Ele já presidiu o Banco Real, o Santander Brasil, a Febraban e o Grupo Abril. Como se não bastasse, acumula passagem bem-sucedida pela Nestlé, onde começou a sua carreira. Vamos falar agora com Fábio Barbosa, novo CEO da Natura e também conselheiro da Ambev, do Banco Itaú e outras coisas. Boa noite, Fábio. Como é que você consegue trabalhar incansavelmente desse jeito? Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu sou meio agitado, né? Quando a câmera pegar minha perna aqui, eu vou ver que ela está sempre balançando. Mas eu estava no Conselho da Natura também, e acho que a Natura, enfim, tem um momento também de encerrar um ciclo, que foi o ciclo das aquisições, que foi a compra da The Body Shop, a compra da Avon, e acho que era hora de passar desse ciclo inicial, de dar uma consolidada e, enfim, pensar não mais no crescimento, mas sim na rentabilidade, na recuperação das margens, na consolidação dessas aquisições. Então foi necessário também fazer uma mudança na gestão e daí me pediram se eu podia ajudar nesse período de, enfim, consolidação daquilo que foi um projeto de expansão que que aconteceu e está nesse momento sendo levado adiante. Não, mas a ideia agora é vamos parar de crescer e vamos consolidar. E daí eu entrei em campo. Bom, então você como conselheiro da Natura já conhecia tudo que está acontecendo hoje, né? Já está há algum tempo lá. Uhum. O que você vê? O que você pode nos contar de projetos futuros nessa consolidação? Olha, primeiro deixa eu dar um passo atrás aqui. Eu conheço a Natura, eu estou no conselho já há talvez 5 anos, mas eu conheço a Natura há muito tempo, né? E sempre tive uma identidade muito grande com relação ao que é a Natura, né? Os valores, a questão ambiental, a questão da transparência, tudo. Então eu sempre fui um grande fã e, enfim, compartilhei iniciativas quando eu estava no Banco Real, em conjunto com a Natura, para que a gente levasse adiante essa ideia de que as empresas podem sim olhar a questão ambiental, a questão social e serem lucrativas, né? Num mundo em que acha que ou você faz um ou você faz outro. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, eu estava no conselho e acompanhando e tudo mais, e fomos todos a favor desse projeto de expansão, né? Acho que quando a gente chega mais perto agora, passa de 30 mil pés de altura que você está no conselho e chega no chão, a gente vê, obviamente, a complexidade do processo em andamento. Então, o que a gente está fazendo agora é justamente consolidação. Como é que se acelera, isso foi anunciado, né? Como é que se acelera esse processo de consolidação da Avon e da Natura na América Latina, como é que a gente busca a eficiência na Avon Internacional, como é que a The Body Shop, que é uma outra aquisição, também vai se consolidar nos mercados onde ela tem sua marca muito forte, rejuvenescer a marca. E no caso da Aesop, que é uma quarta marca, foi anunciado há não muito tempo que está sendo feito um estudo com relação a qual a melhor maneira fazer um IPO, não fazer um IPO, fazer uma separação, não fazer. Isso foi autorizado pelo Conselho e está sendo estudado. Bom, a marca Natura, gente, não preciso nem explicar, né? Completamente consolidada como uma marca ecológica, verde, correta no sentido ambiental. Me veio uma coisa à cabeça, você me corrige se eu estiver errada. A MAC, quando nasceu, ela nasceu como uma empresa tipo Avon. E ela foi se sofisticando, virando a marca que é hoje. Tem algum projeto para a Avon nesse sentido? Ou de fazer um upgrade, fazer um... Olha, primeiro vou reforçar o que você falou. A marca Natura vai muito bem e realmente eu acho que foi uma visão, né, correta que teve e cada vez mais valorizada pelos jovens em particular, pela sociedade e tudo. Então, felizmente, caminha muito bem. E o caso da Avon, o trabalho que vem sendo feito é mais de rejuvenescer a marca, né? Uma marca que muito forte, né, do mundo inteiro. A gente fala de Brasil aqui. Mas não mudança mas tá de em 80 target, países, né? Não, alguma coisa desse tipo. Então, a ideia é como é que você faz para essa marca ser vista como uma marca mais jovem. Tá. E ela sempre teve a pauta dela, mais do que a questão ambiental, foi a questão das mulheres, né? Ela começou com essa ideia de gerar renda para
para as mulheres que então não podiam sair de casa, né? Há 100 e tantos anos, né? E continuam com esse negócio. A Natura tinha um conceito parecido e agora tem lojas, né? Isso, mas é meio complementar, meio seguindo a tendência mundial, né? Mas ainda a grande força da Natura é na venda direta, 1 milhão de consultoras, né? Que são essas moças, homens também, mas é uma parte de moças que, enfim, fazem o seu trabalho, geram uma renda adicional. Então tem a mesma ideia, mas não era o foco principal. O foco principal sempre foi a questão ambiental, no caso da Natura. Essa pauta de desenvolvimento ambiental, de governança, ela veio para ficar? Então eu vou gastar uns minutinhos do seu tempo aqui. Mas eu costumo dizer que isso é uma questão geracional, né? Eu sempre falo que se a nossa geração, a minha geração, Sônia, você é mais nova, não deixou o mundo melhor para os nossos filhos. Falo que se a minha geração não deixou o mundo melhor para os nossos filhos, deixou filhos melhores para o nosso mundo. O pessoal mais jovem tem uma consciência ambiental, social, ética e cidadã que a minha geração não teve, como geração. Então o que eu vejo é que esses jovens têm um padrão de consumo, um padrão de consciência com relação ao papel da empresa, questão ambiental, questão social, questão reputacional, tudo, que só faz crescer, né? Então eu brinco dizendo o seguinte, eu não sou capaz e nem me peço aqui para fazer uma projeção sobre economia. Eu não sei e ninguém sabe, mas sobre demografia eu sei. Cada dia entra no mercado um jovem que tem um outro padrão de consumo, um outro padrão na hora de investir, um outro padrão na hora de buscar seu emprego, e sai uma pessoa mais velha que achava tudo isso uma bobagem. Então, minha resposta a você é: veio para ficar, sim, é crescente, né? Eu vejo a questão do consumidor, quer saber de onde veio a carne, o que acontece com aquela embalagem, qual é a reputação da empresa, o investidor, que quer saber também se a empresa está olhando essa questão ambiental de uma forma responsável. Então, essa tendência, para mim, veio para ficar. Vai virar um hábito, né? Eu fiquei lembrando, não sei por que me veio à mente, o cinto de segurança no carro. Uhum. Reclamaram, ninguém usava, não sei o quê, agora ninguém sai, independente de fiscalização ou não. Perfeito. E por falar nisso, fiscalização nessa área, vai bem? Olha, esse problema da fiscalização, vamos chamar até esse problema de avaliação da empresa, se ela está ou não dentro das normas ESG, eu acho que ainda é um grande problema. Vou fazer só um paralelo rápido, Sônia. No caso de crédito, por exemplo, aquelas agências, Standard & Poor's, Moody's, elas eram capazes de dizer, essa empresa é 3As, 2As, 1A, e existia uma certa semelhança entre as notas dadas. Não eram iguais, mas eram parecidas. No caso do ESG, está havendo uma grande discrepância. Então, algumas agências dão uma nota alta para uma empresa, outras dão nota muito baixa para a mesma empresa. Então, o que está se fazendo hoje é buscar estabelecer critérios para que você possa avaliar se a empresa de fato está dentro dos conformes daquilo que ela disse estar fazendo, ou daquilo que ela deveria estar fazendo até. Então, menos fiscalização, porque não é uma questão de governo propriamente dito, mas mais uma avaliação por parte de empresas independentes, porque eu, investidor, eu, consumidor, ou eu mesmo um profissional em busca de trabalho, não sou capaz de fazer essa avaliação. Eu preciso que alguém faça e me diga. Então, está falho, mas como alguém falou outro dia, é a mesma coisa querer que um jovem se comporte como adulto. Ainda não dá, mas está sendo trabalhado. Esse é um ponto muito importante que você levantou. Agora, a isenção dessas agências, dessas empresas de avaliação, né? Elas deveriam ser montadas por governos, devem ser privadas. Qual a sua opinião sobre isso? Na minha opinião, deveriam, sem dúvida nenhuma, ser privadas, assim como são as de crédito, né? E elas prestam um serviço, quer dizer, eu, investidor, ou eu, consumidor, especialmente investidor, estou disposto a pagar para uma empresa, né, que me dê uma nota. Ou eu, empresa, preciso dessa nota para que tais investidores invistam, né? Venham a tomar essa decisão de investir, porque hoje ele não sabe se investe ou não. Então, vai ser um negócio privado, está se acertando, tem várias iniciativas. O problema até, Sônia, é que está tendo iniciativa demais, está precisando dar uma consolidada e parametrizar melhor. Você acha que isso deveria ser um ranking internacional, ranking nacional? Como seria Ele vai acabar sendo um ranking internacional, né? Porque é o seguinte, os investidores globais hoje em dia, eles querem saber se a empresa é ou não é digna acho que é forte, mas ela é meritória de receber meus investimentos. Eu tenho um padrão que eu disse junto aos meus investidores, cotistas, no caso de um fundo, dizendo, olha, eu vou investir em empresas que sejam alinhadas com a questão do ESG, né? E eu preciso validar isso. Como é que eu valido isso? Então, precisa de uma agência internacional que diga, não, essa empresa aqui, Natura, a empresa XYZ, ela é ou não é dentro desses padrões. E daí eu posso investir tranquilamente. Olha, Fábio, teve recentemente aqui um entrevistado que eu achei muito engraçado ele dizer o seguinte: há anos atrás, o Banco do Brasil
pagava para a gente desmatar. Agora, se você desmatou, ele não financia mais. Realmente é uma coisa geracional e que vai ter que se estabelecer. Agora, você fazer uma triagem, né, não ter o greenwashing, é difícil. Você concorda comigo? Você vê alguns parâmetros como isso deveria ser montado? Olha, a primeira coisa de fato está mudando, é geracional. Mudou e, na minha opinião, é irreversível, não tem mais jeito. Então é importante saber, só uma curiosidade, os bancos têm agora um compromisso até 2035, parcialmente, até 2050, de uma forma mais determinante, de no seu portfólio não ter empresas que causem danos ao meio ambiente. Questão ambiental que é a mais tangível, a mais fácil de ver. E acho que isso agora, as empresas estão falando que se prestar atenção, então o banco vai lá e começa a perguntar, você faz isso, você faz aquilo, então as empresas estão todas falando, eu preciso começar a fazer. Então eu acho que estão na direção certa, acho que o greenwashing, vou falar uma bobagem aqui, eu até gosto quando começa com greenwashing, porque faz uma promessa, não cumpre e daí as pessoas começam a cobrar. Mas você falou isso, você falou aquilo, eu já vi gente, então eu faço uma brincadeira dizendo que tem 3 razões para as empresas entrarem nisso, é por convicção, por conveniência ou por constrangimento, que é uma brincadeira que eu fiz, porque alguém falou uma vez, eu preciso ter alguém que cuide de ESG aqui. Mas para fazer o quê? Eu perguntei a ele, presidente da empresa. Ele falou, não sei, mas não dá para dizer que eu não tenho alguém. Então eu criei essa categoria do constrangimento. São os 3 Cs, né? 3 Cs. Mas tem gente que faz por convicção, outro faz por conveniência. O fato é que a sociedade vai cobrando e as empresas vão entrando nisso. Mas é importante dizer que isso não é um sonho, isso tem a ver com a empresa ser capaz de atender o consumidor que vem no futuro, a legislação que virá no futuro, que é o exemplo que você deu de Banco do Brasil agora. Quer dizer, faz uma coisa agora, mas depois muda, porque a sociedade está mudando, então fique esperto. Em termos de Natura, o que vocês fazem? Eu sei que ela já começou com vamos dizer, viés ambiental, né? Eu vou falar até mais da questão ambiental, só destacar que uma das coisas da Natura é a questão das relações, né? Sempre foi a questão da consultora também, com a parte das relações e a ideia da beleza da mulher ter a ver com como ela é, né? E como ela seria idealizada, né? Não usar modelos que são impossíveis de serem atingidos, mas pessoas mais comuns, né? Para mostrar que tem. Essa relação sempre foi importante. Ambiental. Enfim, desde a questão da origem dos materiais, né? E é muito bacana, eu conhecia por cima, mas agora estou conhecendo mais a fundo, a questão de trabalhar com comunidades na Amazônia. Então tem pesquisa para usar determinadas sementes, determinados frutos e tudo mais, para fazer os determinados produtos, mas sempre trabalhando com a comunidade, né? Então ele entra no aspecto ambiental e social, gerando renda para o pessoal que vive da floresta, né? Sem que precise derrubar a floresta, né? Então, todos os produtos têm sempre um trabalho em torno da comunidade. Pode ser uma comunidade indígena, pode ser uma comunidade, enfim, de pessoas que vivem naquela região, mas é isso, no produto, na comunidade em volta do produto e nas embalagens, né? Então a questão do refill, né? Que é você levar guardar aquela mesma embalagem, colocar o produto lá dentro, embalagens descartáveis, reduzir, que sejam reutilizáveis, né? E também reduzir o consumo de plástico, né? Então todo mundo tem uma meta de redução do consumo de plástico, redução do impacto de CO2, utilização de produtos naturais, e são metas que podem definir que a pessoa receba ou não um bônus no final do ano, né? Então tá nas entranhas da empresa, né? Não é um negócio paralelo, está nas entranhas. Olha, Fábio, eu quero aprofundar com você, já no próximo bloco, sobre como manter o homem de pé na floresta, sem derrubar a floresta. Vamos explorar esse tema que eu acho importante e você conhece muito. Gente, fiquem por aí. Nós continuamos a nossa conversa com o Fábio Barbosa, CEO da Natura, no próximo bloco. Voltamos com o nosso entrevistado, Fábio Barbosa, CEO da Natura. Fábio, o grande desafio hoje é manter o homem de pé junto com a floresta, sem que ele tenha que migrar daquele ambiente ou sem que ele tenha que derrubar a árvore. Como é que você vê isso? Olha, isso é um grande desafio, você tem toda a razão. Mas vamos pensar numa parte. Existe hoje uma premência muito grande com relação a manter a floresta em pé, né? Isso está causando prejuízos hoje ao Brasil concretos, né? A questão da imagem internacional, falta de investimentos, restrição à exportação de produtos brasileiros que hoje passam por dificuldades, na verdade, na medida em que o
consumidor lá de fora quer saber de onde vem a carne, de onde vem a soja e tudo mais. Isso só vai crescer, como nós já falamos na primeira parte aqui. Agora, precisa gerar renda, né? Como gera renda? Então, acho que esse projeto da Natura, de sementes e tudo mais, ele gera renda lá dentro, né? As pessoas vão buscar. Nós estamos num outro projeto, enfim, um outro grupo fazendo um outro projeto muito interessante que eu tenho visto, que chama de fazer uma reconstituição, uma regeneração da floresta, né? Pegar áreas degradadas e plantar e gerar renda, seja através do crédito de carbono, que hoje está muito valorizado no mercado internacional e tende a se valorizar. E o Brasil vai ser um sucesso nisso. O Brasil é o único que pode atender essas necessidades monstruosas que existem de compensação de carbono. Até pela área que tem áreas degradadas e tem muita gente entrando nesse projeto. São projetos maravilhosos que mostram que a iniciativa privada está totalmente conectada com essas tendências globais. Daí precisa gerar a renda, efetivamente, né? De cuidar da floresta, de cuidar das mudas, de fazer, eventualmente, uma extração seletiva de algumas madeiras que, depois de plantadas, podem ser cortadas, né? Então, os projetos que eu tenho visto agora são projetos novos, levam em consideração a geração de renda, porque não dá para fazer só uma coisa. Quem investe? O BNDES investe? O BNDES está disposto a investir e tem feito alguma coisa, mas o mais legal é que é o setor privado, né, que está investindo. São empresas, não vou falar de nomes aqui, que é sempre ruim, mas empresas ligadas à questão florestal, tem investidores institucionais, de fundos ou pessoas que são ligadas à questão ambiental, que estão fazendo investimentos muito grandes na pessoa física ou na pessoa jurídica, com dois objetivos nesses casos que me ocorrem agora. Um é comprar uma área para preservar, o que é legítimo, bárbaro, e tem uma verba, inclusive, destinada a gerar renda para as pessoas que moram na região, para cuidar dessas áreas, né? Para preservar e tudo mais. E tem outros que estão, na verdade, comprando áreas degradadas e plantando florestas assim, gigantes, né? Porque vão comercializar crédito de carbono. Um projeto X aí, da uma empresa que chama Regreen, é 1 milhão de hectares para ser plantado, com 1 bilhão e 500 milhões de árvores, né? Quer dizer, são negócios grandes, ambiciosos, né? Para, de fato, gerar crédito de carbono e atender a necessidade mundial de compensação do carbono emitido no hemisfério norte. Fábio, você me corrige de novo se eu estiver errada, mas a COP em Glasgow, foi ano passado, ela deixou claro que se a iniciativa privada não entrar com força, não vai ter governo que sustente. Isso. Você acha isso? Eu acho, e acho que no Brasil a gente tem uma curiosidade, eu faço o que eu posso. Eu estou vendo a iniciativa privada entrando de cabeça nisso. Mas eu preciso do poder público estar junto. O poder público tem poder de polícia, que é um monopólio do poder público, na verdade, o poder de policiamento, de combate efetivamente ao desmatamento ilegal, ao garimpo ilegal e tudo mais. Esse poder precisa vir junto. Então tem que ser o setor privado junto com o setor público, né, com políticas públicas. O que eu estou vendo aqui no Brasil é o setor privado até se desgarrando, se me permite, e fazendo muita coisa. Eu estou particularmente impressionado e seriam muitos os exemplos que eu poderia dar, não só de conservação, como também de restauração ambiental. São muito grandes. Fábio, muito se fala sobre as questões do meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente. Você acha que a nossa imagem lá fora ela é pior do que nós somos? Porque o que eu vejo? Como nós falamos mal, com ou sem razão, de nós mesmos, né? Eu vejo esses países lá fora catando essa oportunidade para barrar justamente a exportação dos nossos produtos. O que você pensa sobre isso? Olha, a nossa imagem lá fora está muito ruim. E eu acho que ela é pior do que o que acontece aqui na realidade, né? Eu até tenho visto, só que me ocorreu um exemplo, as empresas produtoras de carne, né, começaram a fazer o rastreamento, agora não só do boi, mas do bezerro. Do né? bezerro. Por que agora, fazem isso? Sendo a mãe, tá? Já tem que saber onde nasceu o bezerro e blockchain permite isso. Né? Porque o europeu quer saber de onde vem essa carne. Né? Então, o que eu acho é que pode até estar sendo usado com um pouco de protecionismo, que é a linha que você talvez estivesse sugerindo. Mas eu não acho que é isso. Eu acho que é o consumidor. O consumidor está vindo. Quando eu vejo na Inglaterra um supermercado que não quer mais comprar carne brasileira, que é a Tesco, sem saber de onde ela vem, não teve nenhuma legislação, né? É o consumidor da Tesco que Mas está alguém dizendo... falou para aquele consumidor, olha, isso, alerta, então, a carne do Brasil. Exatamente. O que é ruim. Mas os jovens pensam assim. Você certamente lida, você é jovem, mas tem pessoas mais jovens, você lida com essas pessoas, e elas têm, na verdade, essa visão. Claro, eu vejo os jovens falando,
De onde vem isso? Por que isso? Eu vejo os jovens, Sônia, quando vai fazer uma entrevista, eles basicamente entrevistam uma empresa. É o contrário, né? Eu, quando me formei, assim, se uma empresa de cigarro pagasse R$50 a mais do que uma Natura, que sempre teve uma... paga 1.050, outro paga 1.000, o pessoal ia trabalhar na empresa de tabaco. Ninguém tinha essa outra consideração. Agora o pessoal quer saber o que a empresa faz, o que ela faz no ambiental, o que ela faz no social. Eu acho que é geracional. Eu acho que atribuir isso a medidas protecionistas é tentar negar um futuro que está vindo inexoravelmente. Mas o que nós podemos fazer, nós, Brasil, para que isso melhore e a gente consiga atender os padrões exigidos Então, por essa nova geração? Eu gosto quando eu vejo os padrões de consumo. A gente falou aqui de europeu, mas tem chinês também que está querendo saber agora de onde vem e todas essas restrições a áreas desmatadas, né? Ou seja, o problema está ficando muito mais global. Então, a primeira coisa que eu vejo é o setor privado que está entendendo que para ele continuar a fazer negócios, vai ter que se enquadrar dentro de algumas limitações. Limitações que eu quero dizer são oportunidades também, né? Energia limpa, energia eólica, energia solar, são grandes oportunidades de negócio. Parece que a gente fala no ESG como sendo um negócio restritivo que vai me impedir de fazer as coisas. Não, ele vai abrir possibilidade de outras coisas serem feitas, né? Mas precisa entender o que está acontecendo. Então, esse é um ponto importante. Quanto ao Brasil, eu acho que a gente precisava um pouco mais de políticas públicas para isso, né? Eu acho que tem tido, assim, uma certa, mas no discurso principalmente, uma certa tolerância de que é assim, precisa ser feito, temos que tomar cuidado para também não ficar culpando o homem do campo, ele não tem como viver. Eu acho que essas políticas públicas terão que ser alinhadas com as iniciativas privadas que estão à frente das políticas públicas para que a gente possa reconhecer que temos um problema não só de imagem, mas um problema de fato aqui no Brasil, né? E aí eu sou super otimista, acho que é uma coisa fácil de virar, é assim, vira rapidamente e a gente vai ser uma potência ambiental. O Brasil tem tudo para ser uma potência ambiental. Fábio, o Brasil sai na frente nessa política ambiental, né? Somos responsáveis por somente 3% da emissão de carbono, de gases efeito estufa. Os Estados Unidos, por exemplo, é responsável por 50%. Nós temos uma energia limpa, né? 70% da nossa energia é energia limpa. Será que o Brasil vai perder mais essa oportunidade? Olha, eu acredito que não vai perder. O Brasil é uma potência ambiental, o Brasil é o país que pode dar resposta a isso. Lembrando que os 3% a que você se referiu, eles vêm muito mais de queimadas da floresta do que de emissão propriamente dito, né? O Brasil tem energia limpa. O Brasil agora está investindo um monte em energia eólica, energia limpa, energia solar. Eu mesmo tenho uma pequena propriedade no interior e com energia solar que toca, um monte de gente colocando energia solar, que é muito barata. Então, mas a Alemanha agora, Fábio, está usando carvão de novo. Então, isso tem a ver com a questão da guerra, que podemos falar já. Tudo bem, mas está usando. Está usando, mas é uma situação de exceção, mas vamos falar já. Eu acho que o Brasil devia parar de falar, mas estão querendo de mim que eu faça o que eles já queimaram as florestas dele, agora não posso queimar a minha. Isso é uma bobagem. A gente tem, o momento é hoje, nós estamos no ano 2022, é isso, vamos fazer aquilo que pode ser feito para ganharmos espaço no mercado, ganharmos dinheiro, protegermos a floresta, monetizarmos a floresta. Eu acho que é fantástico, é uma potência ambiental e o mundo precisa do Brasil. Se a gente perder essa oportunidade, então, não é possível. Agora, você falando sobre conscientização, agora um pouquinho mais para trás, eu lembrei, eu estive recentemente na Suíça, numa cidadezinha bem pequenininha, chamada Silisberg, que é onde a Suíça foi realmente fundada. Eles não têm lei ambiental. Eles cortam árvores ali. Agora, 30% do território da Suíça ainda é de floresta, mas não existe uma lei proibindo o corte de árvore. Por quê? Porque a população fiscaliza, né? Quando é que o Brasil vai chegar ao ponto da população fiscalizar a Amazônia, vamos dizer? Olha... É difícil, comparar o Brasil com a Suíça também é quase que injusto. Eu morei lá há muitos anos, você abriu aqui dizendo, eu trabalhei na Nestlé durante 12 anos, então conheci bem a Suíça. Eu acho que a resposta é igual à Suíça nunca, mas que o setor privado, empresas, porque também a floresta amazônica é longe aqui, é tão longe da gente, a maior parte das pessoas nunca viu sequer isso, né?
Quando na Suíça, que você está falando, o cara Você está vê do ali, lado, né? ele vê ali, ele sabe a árvore que tem e tudo mais, ele protege um pouco mais. Mas eu estou apostando mais nas empresas, nos investidores, no consumidor, essa é a sociedade civil se mobilizando e o Estado entrando só com o poder de polícia que lhe cabe efetivamente para combater o ato ilegal, né? Nenhuma empresa pode, enfim, de vontade própria, combater um ato ilegal de alguma pessoa que esteja cortando madeira ou que esteja explorando garimpo. Isso é a função do Estado, né? Então eu estou animado. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema. Eu vejo as grandes empresas todas nessa linha. As empresas médias, 70%. Como vão se virar as pequenas? Olha, muito interessante sua pergunta aqui. Falando rapidamente, eu participei de um seminário outro dia e eu dizia o seguinte, a empresa grande, eu sempre omitindo nomes, ela precisa cuidar de 3 coisas muito simples, né? Escopo 1, escopo 2, escopo 3. Né? Escopo 1 é o que ela faz no seu dia a dia, escopo 2 é a energia que ela usa, escopo 3 é seus fornecedores e distribuidores. Então eu estou vendo empresas grandes agora que querem ter esses selos internacionais, chegando para as empresas médias e pequenas que vendem produtos para elas, para dizer, escuta, o que você está fazendo? Né? E não olhando no sentido Fiscalização, punitivo. você diz, né? A fiscalização é da própria empresa que, fiscalizada pelo consumidor lá fora, fala, eu não posso dizer que eu faço tudo certo. Se você pegar um exemplo antigo da empresa que fazia tênis e que usava mão de obra barata ou quase escrava no Oriente, nos países asiáticos, e como foi condenado e quase fechou a empresa por causa disso. Então as empresas estão falando, escuta, eu não posso dizer que eu faço tudo certo se eu tenho fornecedores que não o fazem. Mas ao invés de criticá-los, eles estão formando. Mas se você sabe como é que é isso, você sabe o que você precisa fazer, eu vou tirar, Sônia, me permite novamente, tirar a palavra precisa fazer. Você sabe o que você pode fazer? Porque economizar água, economizar energia, trabalhar com produtos recicláveis, reutilizáveis, não é um custo adicional necessariamente, pode até ser uma vantagem, né? Eu acho que a gente está muito acostumado a ver ESG como uma restrição, eu vejo como uma abertura. Abertura de possibilidades. Muito legal. E tem empresas ganhando muito dinheiro porque entenderam isso, né? Com novos materiais, com novos produtos, com novos sistemas de distribuição. Automóvel elétrico, né? O automóvel elétrico está aí, está acontecendo, todo mundo entendeu, vai ser elétrico, vai demorar, mas se faltar não sei, energia, mas vai ser elétrico. Oi? Se faltar energia. Bom, aqui no Brasil não há razão para Brasil faltar não é o energia. caso, mas... O assunto que eu nem devia abrir aqui, que a gente não vai sair daqui, é a questão de guerra, utilização de carvão temporariamente, é uma outra história, que infelizmente acontece e é a realidade, né? Também não podemos deixar as pessoas morrendo de fome e de frio, né? Mas eu acho que a substituição já vinha acontecendo e vai acelerar. Eu acho que é irreversível e é crescente. Fábio, infelizmente vou ter que te interromper um minutinho. A gente volta, tá? No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Fábio Barbosa, CEO da Natura. Fique com a gente. Fábio, estamos aqui no nosso terceiro bloco. Eu vou te provocar com políticas públicas, né? Qual a sua visão das atuais políticas públicas a favor do meio ambiente? Então, eu acho que a gente deu um passo atrás na questão de políticas públicas ligadas ao meio ambiente, uma certa leniência na base de que não podemos ser assim, isso aí é um pouco forçação de barra por parte de europeus protecionistas, a gente tem que continuar explorando nossas riquezas naturais, tudo, e que é um discurso que eu acho que já, o pessoal lá fora desmatou, por que a gente não pode desmatar? Então deixamos de queimar equipamentos, que era uma atuação forte da polícia, correto ou incorretamente, eu não quero saber, havia erros? Obviamente que havia. Havia abusos? Obviamente que havia. Mas também acho que a gente foi de um extremo para o outro, né? Então, na base do tudo pode, né? Então, tem gente que fala, escuta, é bom aproveitar agora, onde as restrições são pequenas, depois o fato está feito, a mata está... E como fazer? Aí não tem mais como voltar atrás, né? Falo assim, depois cortou uma árvore, não dá para não cortá-la, mas depois cortou, acabou. Então, eu torço para que, seja lá o governo a partir do ano que vem, olhe com atenção essa questão ambiental, porque o Brasil tem oportunidades, né? Nós não somos vítimas dessa questão, nós somos, na verdade, parte da solução de um problema que foi criado ao longo de séculos. Mas agora... No mundo inteiro. No mundo inteiro. Agora, eu sempre brinco que nós somos a gente tem 2 olhos na frente, nenhum na nuca, porque é olhar para frente, né? E nós somos a salvação, nós somos a solução desse problema, né? E, portanto, eu fico animado quando eu vejo que, escuta, vai chover na nossa horta, vai chover na nossa floresta, vai ser bom. E quando eu vejo políticas públicas que ainda são na base do discurso antigo de que isso aí é protecionismo europeu, isso aqui é nosso, soberania nacional, a gente faz o que quer, o homem do campo só ter receita e, portanto, ele tem que cortar árvore.
eu acho que a gente está pensando pequeno, né? A gente está pensando como vítimas de um conluio internacional que nos coloca... olhando para trás. Olhando para trás e um conluio, querem nos prejudicar. Não é que querem nos prejudicar, tem muita oportunidade. É óbvio, quando eu vejo hoje, vendo empresas que estão investindo em energia eólica, empresas internacionais que vêm aqui, empresas que vêm investir no Brasil para poderem ter créditos de carbono a serem comercializados internacionalmente. Né? Tem gente que percebeu isso. Precisa ter a segurança de que você, de fato, vai conseguir levar adiante esse projeto sem que você seja prejudicado por atividades ilegais. Então, eu acho que essa visão pode ser mudada facilmente. Eu acho que se eu tivesse uma coisa... Mas isso não é uma coisa de comunicação? Eu acho que é dos dois, mas é um pouco de comunicação, inclusive lá fora, que está muito mal comunicado. Eu falo lá fora, eu falo, não é todo brasileiro que pensa assim, né? Não fica pensando que eu saio, mantendo meu bom humor de sempre, não fica pensando que eu saio no final de semana cortando árvore. Eu não faço isso, ninguém faz. Existe uma divisão na sociedade, nem sei se é meio a meio, mas existe gente que acha uma coisa, gente que acha outra. Mas a gente precisa, de fato, fazer com que prevaleça essa visão, que o Estado ande junto na medida do possível, né? E você tem toda a razão, precisa melhorar a comunicação. Eu faço muitos fóruns lá fora, escuta, vai falar com os governadores, vai falar com o setor privado, vai ver o que você encontra no Brasil. Encontra gente muito consciente, muito consciente. Então, agora imagino aqui uma cena a seguinte, o brasileiro que mora na Amazônia, o amazonense, ele está dentro de um aperto financeiro, não tem recurso para investir. Né? E houve o governo meio que não criticar a derrubada de árvores. Essa comunicação faz com que ele derrube a árvore. Sem dúvida. E você foi boazinha aqui, né? Falando que... Porque esse cidadão que você descreveu como um cidadão pobre que mora ali, ele é a minoria. Na verdade, a maioria são grileiros, pessoas que vão para fazer aquilo lá para ganhar dinheiro. Não é para que eles vivem lá e precisam cortar 2 árvores. Eles vão cortar e vender. Para cortar, para vender numa área que não lhes pertence, né? Quer dizer, é uma ilegalidade total, né? E, então, eu acho que tem esse caso específico. Agora, como fiscaliza um território do tamanho da Amazônia? Bom, hoje em dia, se você me perguntasse isso há 10 anos, satélite? Eu diria não tem jeito. Hoje em dia, com satélite, eu estou impressionado com a capacidade, inclusive o governo está comprando alguns equipamentos fantásticos de monitoramento da Amazônia e que permite uma visão clara do que está acontecendo, de onde está acontecendo, tudo mais. A mobilização é complicada, tudo isso é complicado. Mas precisa ter, usando um termo muito antigo, né, precisa ter vontade política, precisa querer fazer. Se você quiser fazer, você vai encontrar caminhos e vai ficar uma marginalidade. Sônia, sempre vai existir, existe na Suíça, no Japão, em todos os lugares do mundo. E não é no Brasil que não vai ter. Mas a questão é a leniência que levou a um aumento disso aí. É isso que precisa ser combatido. Exatamente, a comunicação. Agora, vamos voltar um pouquinho para o desmatamento fora do Brasil. Nos Estados Unidos, parece que está sendo criado um movimento, ou já foi criado um movimento, a favor do desmatamento, a dizer, olha, temos que voltar a focar em lucro, temos que voltar... Existe isso, Fábio? Existe, tem uma sutileza com relação ao que você falou, mas é na onda mesmo do desmatamento, mas é a questão do petróleo, né? E o pessoal, olha, tem que aumentar a exploração de petróleo, tem que ter mais petróleo, tem que parar com esse negócio, porque assim, os fundos devem buscar um retorno para o investidor e não olhar a questão ambiental ou a questão do CO2, né? E vem do Texas, vem de Oklahoma, vem dos estados americanos que dependem da produção de petróleo, né? Então é legítimo. Eu achei boa essa crítica, porque faz todo mundo ficar mais esperto. E vim naquele argumento, Sônia, que eu defendo há décadas, que não é o mundo do ou, é o mundo do e. Não é ou você ganha dinheiro, ou você olha a questão ambiental. É ganhar dinheiro e olhar a questão ambiental, como a Natura faz. E diga-se passagem, olhando para frente, eu hoje teria preocupação em achar que o negócio de petróleo tem mais 10, 20, 30 anos de perspectiva, porque eu acho que não vai ter pelo padrão de consumo dos jovens, pela preocupação que os jovens vão tendo. Lembrando que esses jovens, como eu brinquei há pouco, eu sou capaz de fazer projeção sobre demografia. Eles vão ascender, eles vão ser diretores de empresa, vão ser presidentes de empresa, vão ser diretores... Então isso é um caminho natural. É um caminho natural. Não precisamos nos desesperar tanto. Quer dizer, eu acho que a gente está na direção certa, mas a velocidade eu não sei. E a velocidade poderia ser mais
rápida ou menos rápida, dependendo do engajamento do Estado, dependendo do engajamento de outros países. Essa preocupação dos Estados Unidos, que sempre foi mais alheio a essas iniciativas. Estados Unidos que eu digo, os Estados Unidos do centro, né? Você vai para Nova York ou para a costa oeste, é outro mundo. Então não é que os Estados Unidos, alguns estados dentro dos Estados Unidos estão com essa teoria de que, olha, para com essa bobagem toda. Eu estou na ponta de que isso não é bobagem e é bom você ficar esperto com relação ao que tem. Como é que você faz algum governo no mundo ser proativo? Eu estou há muitos anos nessa profissão de jornalista e todo governo que acompanha, brasileiro ou lá fora, ele é reativo, né? Existe alguma maneira de tornar um governo proativo? É o novo, é o jovem votando? Como é que faz isso dentro de uma democracia? Bom, primeiro é o jovem votando. Fazer uma provocação, né? O governo também não pode ficar dissociado da sociedade, né? O governo é para refletir o que a sociedade pensa. Nós votamos e o governo vai lá. Então, é através do voto, na verdade. O que a gente vê na Europa ou nos Estados Unidos, dependendo dos estados que você está falando, é uma preocupação do jovem com relação a políticas públicas, ambientais e sociais, né? É crescente esse negócio. No caso do Brasil, não, nem vamos abrir essa pauta agora, mas toda a questão de integração social, integração de diferentes raças, gênero, enfim, um monte de problemas que temos, alguns até específicos do Brasil, né? Mas voltando à questão, eu acho que a resposta é através do voto, é através de deputados, é através de governadores, tudo mais. No Brasil, vou dizer, o problema, se me permite, não acontece a nível estadual. A nível estadual ele vai muito bem em vários estados, inclusive no estado de São Paulo, onde tem havido um aumento da área de mata nativa, né, mata preservada. O problema é o governo federal nesse momento, né? Como é que esse poder de polícia que é usado pelo governo federal, como é que a gente dá o apoio necessário para que... Fazer uma provocação. Talvez delegar esse poder de polícia federal para os estados, para os municípios, que estão ali vendo o que está acontecendo. Isso. Né? Que é um grande problema do Brasil, que é a federalização. Aí a gente teria mais um programa. Isso que você falou aqui, Sônia, abre um novo capítulo que é um monte de problemas do Brasil, seria resolvido pela essa descentralização. Mas, enfim, acho que está longe disso. Mas com relação ao poder de polícia, a questão de verbas e tudo mais, pode ser. A Polícia Militar Estadual pode fazer isso, né? Mas a Polícia Federal que tem sido mais ativa, zonas de fronteira, tudo mais, é um assunto de Polícia Federal. O que você poderia deixar de mensagem para o nosso telespectador em termos de futuro? Deixa uma mensagem para a gente. Olha, vou tentar fazer duas mensagens. Primeiro, eu destaquei aqui que nós temos uma questão geracional, né? Onde os jovens têm uma consciência ambiental, social, ética e cidadã que a nossa geração, a minha geração não teve, e eu vejo as gerações cada vez melhores com relação a isso. Então isso me deixa otimista, né? O segundo, que eu queria fazer uma provocação, é que a gente vai ser julgado daqui a 5, 10 anos pelo que fazemos hoje com regras de daqui a 5, 10 anos. Você tem que ter um olhar para o futuro. Coisas que pareciam legais não mais são. Durante a nossa conversa, Sônia, você deu o exemplo do Banco do Brasil, que financiou e agora não financia. Então, eu acho que é importante. Nós estamos sendo julgados hoje pelo que fizemos há 5, 10 anos com regras e valores de hoje. Na questão ambiental tem multas enormes, a questão, enfim, até mais complicada, mas de atores ou pessoas que são julgadas hoje por coisas que fizeram há 10 anos, mas não vieram à tona, né? E agora vieram, né? Por que vem à tona 10 anos? Porque a sociedade está mudando, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão, antecipar um pouco as tendências de futuro. A sociedade tem que ser proativa. A sociedade tem que ser proativa, mas daí eu junto as duas coisas. Como a sociedade tem que ser proativa e como os jovens estão mais conscientes, eu acho que a mensagem que fica de otimismo é que nós estamos caminhando numa boa direção. O que precisamos agora é acelerar, né? Porque sempre os mais velhos seguram um pouco isso que os jovens querem fazer, mas acho que a tendência é inexorável, a questão é a velocidade. Fábio, muito obrigada por essa aula aqui que você deu hoje aqui no programa, pelo seu tempo, que eu sei que é escasso. Prazer. Espero vê-lo outras vezes aqui no programa. Um prazer, sempre. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo de novo. Até lá!